Será que os nossos programas são intencionalmente virados para as pessoas, com o objetivo de fazer crescer? Uma das razões pelos quais as pessoas céticas ou sem igreja não são atraídos para a igreja é porque os seus membros muitas vezes são indiferentes ou hostis. Cada membro, cada atividade da igreja deve se transformar numa força de atração. Mas como poder ser uma força de atração com a sociedade em que vivemos? Se a comida espiritual que nos é servida é boa, nós voltamos. Se nos tratarem bem, nós voltamos. Por isso a igreja deve fornecer o melhor alimento espiritual e a atenção máxima aos seus visitantes. Deus convida-nos a fazer dele o nosso ímã principal. Gostava de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em 1 de Coríntios, no capítulo 9, versículos 22 a 23. 1 de Coríntios, capítulo fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar e salvar alguns. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Sempre que viajo com a minha mulher a alguma localidade, ela tem um hábito de colecionadora. Ela agora está a ficar nervosa, porque ela não sabe, quando eu começo a falar das peripécias lá de casa, fica aflita, porque não sabe qual é aquela que eu vou tirar da cartola. Ela gosta de comprar ímãs, e nós temos lá um espaço em casa em que ela coloca esses ímãs, em que colocamos esses ímãs. Ajuda-nos a relembrar os sítios por onde passamos. E nós sabemos que o ímã tem uma capacidade extraordinária de atrair e reter certos objetos metálicos. E lembra-nos também a tarefa da igreja. A tarefa de cada um de nós é atrair, ser magnéticos na perspectiva espiritual. E Jesus tinha essa tarefa em mente quando ele diz em João 15, 16: Eu escolhi-vos para irem e darem fruto e que esse fruto permaneça. Que esse fruto permaneça. Atrair e reter novos membros é fundamental, é essencial para a sobrevivência de uma igreja. Senão, ela pode transformar-se num centro de dia. Graças a Deus que não é o nosso caso. Sem um fluxo constante de novos membros, a igreja vai estagnar e finalmente vai morrer. Só que nós encontramos propriedades interessantes no ímã. Sabem que os ímãs dependem da força magnética que deles irradia. Quanto mais próximos alguns objetos estão do ímã, mais fortemente eles são puxados pela força de atração. E podem até ser magnetizados até outros corpos. Na dimensão espiritual, Jesus Cristo é a nossa força magnética máxima. E ele explicou isso, dizendo em João 6,44: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair. Deixem dizer-vos uma coisa: quanto mais próximos nós estivermos de Jesus, mais fortemente estaremos ligados uns aos outros. Mais fortemente estaremos ligados ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos irmãos na igreja, aos nossos amigos. Se eu não estiver ligado a Jesus, essa ligação vai ser impossível. Se eu não estou ligado à família, à igreja, aos amigos, pode ser que eu não esteja assim tão fortemente ligado a Jesus, como eu pensava. Jesus, como um ímã, atraía as pessoas todos os dias, e pessoas de todas as formações. E ele funda a igreja para ser uma força de atração, uma igreja magnética, relevante. Quer que sejamos uma agência de atração eficaz. E por isso, cada membro, cada atividade da igreja deve se transformar numa força de atração. Mas como poder ser uma força de atração com a sociedade em que vivemos? Há aqui pessoas com mais de 56 anos.
eu consigo ver, estão cá. Estas pessoas são chamadas os baby boomers. Nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. Estas pessoas apreciam o trabalho fixo e estável. Eles preferem ser reconhecidos pela sua experiência e não tanto pela capacidade de inovação. Normalmente são pessoas empreendedores. Gostam dos cargos de chefia e dão um ênfase à disciplina e não tanto à criatividade. Têm valores tradicionais e dificilmente são influenciáveis. Depois nós temos a geração X. A geração X são aquelas pessoas que têm os 36 e 55 anos. Há aqui estas pessoas com este gap geracional. Estou a ver alguns, entre os 36 e os 55. Este grupo vai surgir no período da Guerra Fria, entre o bloco dirigido pelos Estados Unidos e o bloco da União Soviética. Materialmente, são menos abastados. Eles viveram uma forte inflação. Valorizam a qualidade de vida, o desporto, o lazer, as viagens, a consciência ecológica. São resistentes a tudo o que é novo e têm medo de perder o emprego para pessoas mais novas. E normalmente gostam dos títulos. Senhor doutor, senhor engenheiro e por aí fora. Respeitam autoridades, hierarquias, mas são descrentes em relação a essas mesmas hierarquias. Depois na sociedade nós vamos encontrar a geração millennial ou Y. São aquelas pessoas que têm entre os 19 e os 35 anos de idade. Também há aqui alguns, porque nós somos uma igreja intergeracional. Estas pessoas surgiram no período da transição do milénio e no arranque da internet. Não gostam de hierarquias. Preferem trabalhar em rede, em equipa. São multitarefas, multitask. Estão sempre conectados. As pessoas desta geração podem estar a ver um jogo na televisão, estão no Instagram e no TikTok ao mesmo tempo e a jogar PlayStation. Eles dependem destas tecnologias. Eles querem uma ascensão rápida no local de trabalho. Eu conheci um jovem que mal começou a trabalhar, já queria estar lá no topo da chefia, com 2 meses de trabalho. Eles não são fiéis às marcas e os valores deles são relativos. Depois nós temos a geração Z, que vai dos 7 anos aos 18. Eles surgem no período da globalização, um mundo sem fronteiras. É fácil viajar para todo o lado. A expansão exponencial da internet. Eles são conhecidos também como a geração Zapping, por isso é que são Z. Eles dependem totalmente das novas tecnologias. São individualistas, imediatistas, é para ontem. Vivem num isolamento social e são excêntricos. Querem ter mobilidade e caracterizam-se também pela obsolescência. A obsolescência é um ato da sociedade que programa os produtos para serem descartáveis. Surgiu um telemóvel novo, o meu funciona, mas não faz mal. Eu quero o próximo telemóvel, eu quero o próximo artigo, mesmo que ele seja funcional. Não têm valores absolutos, não apreciam hierarquias. Os mais velhos, os baby boomers que eu vos falei há pouquinho, eles acreditam em Deus, acreditam no diabo, acreditam no inferno, no pecado e no céu. Mas as gerações seguintes, X, Y, Z, Alfa, eles não acreditam em Deus. O diabo para eles é um conceito medieval. Eles desconfiam de metanarrativas, como o grande conflito que explica tudo. Também não têm esperança num futuro melhor. São intuitivos e querem descobrir a verdade por si mesmos. Eles não gostam que lhes impinjam metas narrativas. Eles ignoram aquele mito iluminista de um progresso otimista, mas também recusam aceitar o pessimismo corrosivo. Eles dizem, isto não vai funcionar, isto que estamos a viver na sociedade, mas temos que fingir que acreditamos. Não vai funcionar, mas nós temos que fingir que acreditamos. É provável que Deus exista, dizem eles, mas lá no fundo não acreditamos. Hoje, o processo de funcionamento da sociedade mudou. As pessoas antigamente baseavam-se no método científico. Hoje houve uma evolução
E as pessoas balizam mais o método experimental. Quando procuram até uma nova espiritualidade. Quando pensávamos que a sociedade estava perdida para a dimensão espiritual, a sociedade pós-verdade valoriza novamente o método experimental. É verdade que não aceitam a religião dos pais por herança, ou seja, fidelidade à marca. Procuram um movimento cristão, onde as pessoas procurem viver a sua fé num contexto social até urbano. Eles vivem num espírito de protesto contra o cristianismo institucionalizado e denominacional. Por isso, qual é o objetivo da Igreja hoje para se tornar relevante? Continua a ser a missão e o discipulado. Mas devemos pensar como é que devemos fazer essa missão e discipulado. Ellen White diz que devemos ser conservadores nos princípios, mas abertos nas metodologias. Ser conservador não significa ser tradicionalista. Da mesma forma é importante aprendermos a distinguir entre evangelho e cultura, tradição e princípios. Quais são as estratégias que podemos utilizar enquanto igreja para alcançar esta sociedade? Primeiro, contextualizar a forma. Segundo, dar ênfase à nossa atmosfera de comunidade e integração em projetos sociais e de solidariedade. Urge, enquanto igreja, fazermos uma reflexão missiológica para nos tornarmos relevantes. Eu gostaria de apresentar-vos muito resumidamente, visto que a nossa hora está adiantada, 4 forças magnéticas para que a igreja se torne relevante. A primeira tem a ver com a pregação. Nem todas as pregações são magnéticas. Pelo contrário, há pregações que são chatas, aborrecidas, como a espada do Dom Afonso Henriques. Pregações que não são apreciadas. Uma pregação magnética requer pregadores magnéticos. Mas para que tal aconteça, é importante eu ter uma relação próxima com Cristo Jesus. O púlpito é o centro nevrálgico dos ministérios da igreja. É a mesa em que a congregação é alimentada semanalmente. É a sala de aula onde os membros podem ser instruídos. E esta pregação é enraizada em Cristo Jesus, impulsionada por Ele. Esta deve ser cristocêntrica. A segunda dimensão são as pessoas magnéticas. As igrejas relevantes têm pessoas magnéticas. Membros que são amigáveis, amorosos, que refletem o caráter de Deus. Uma das razões pelas quais as pessoas céticas ou sem igreja não são atraídos para a igreja é porque os seus membros muitas vezes são indiferentes ou hostis. Normalmente os funcionários de restaurantes são frequentemente corteses, amigáveis com os seus clientes. E as igrejas podem não ter este procedimento com os seus visitantes. Normalmente quando nós voltamos a um restaurante é porque nos trataram muito bem e porque a comida que nos serviram era extraordinária. O mesmo acontece na igreja. Se a comida espiritual que nos é servida é boa, nós voltamos. Se nos tratarem bem, nós voltamos. Por isso a igreja deve fornecer o melhor alimento espiritual e a atenção máxima aos seus visitantes. Embora os oficiais da igreja não sejam a principal razão pela qual as pessoas vão à igreja, eles podem ser uma das principais razões pelas quais as pessoas permanecem na igreja. Os oficiais podem afetar profundamente este poder magnético para que a igreja se torne relevante. Assim diz Oséias no capítulo 4, no versículo 9. As igrejas tendem a assimilar a personalidade, a atitude e a abordagem da sua liderança. E ao mesmo tempo refletem essa identidade. Pessoas espiritualmente magnéticas não são necessariamente indivíduos sofisticados ou bem refinados. São pessoas humildes, comprometidas, que amam as pessoas e que desejam a sua salvação. E lá fora, as pessoas estão sedentas de amor. Os visitantes da igreja
estão mais interessados em saber o quanto os membros se importam com eles ou com elas do que conhecer o seu repertório teológico. Se verdadeiramente nos importamos. As pessoas secularizadas, infelizmente, têm-se mostrado desinteressadas com a nossa agenda para as suas almas. Porque eles não sentem, por vezes, que as respostas que abordamos abordam estas questões da sua vida. Nós, normalmente, não estamos a oferecer respostas às perguntas que eles estão a realizar, questões existenciais. As igrejas que estão envolvidas nas questões relevantes da sua comunidade externa são muito mais bem vistas pelas pessoas seculares. As pessoas seculares também não querem apenas doar dinheiro, elas querem doar-se a si mesmos. E quando vem uma igreja que vive autenticamente o seu serviço genuíno, eles tornam-se mais ávidos a fazer este trajeto até Jesus Cristo. Uma abordagem bem-sucedida significa ouvir antes de falar. Desta maneira nós vamos sentir as necessidades da nossa comunidade. E quando dizemos necessidades sentidas, isto não se refere às necessidades que nós pensamos que eles têm, mas às necessidades que eles próprios sentem que têm. E Paulo articulou esta mensagem no texto que lemos no início. Eu fiz-me de tudo para com todos. Nós devemos mover-nos de uma missão centralizada na igreja para uma igreja centralizada na missão. A igreja não é o alvo da missão. Na verdade, em vez disso, é o instrumento pelo qual a missão pode ser cumprida. Terceiro e penúltimo passo, programas magnéticos. É importante perceber que existe uma variedade ilimitada de dons do Espírito Santo, que nos vai conduzir a uma variedade de abordagens e de encontro às diferentes mentalidades e necessidades. Nós vivemos num mundo em que a bondade foi substituída pela indiferença. As pessoas são atraídas por programas onde podem aprender a lidar com os desafios que encontram na vida diária. Será que os nossos programas são intencionalmente virados para as pessoas, com o objetivo de fazer crescer? Os programas magnéticos abordam uma variedade de questões e de necessidades espirituais, assim como emocionais da comunidade. Eles devem alimentar a mente, aperfeiçoar os nossos relacionamentos. Obrigado. As igrejas magnéticas, contextualizam os programas nas faixas etárias. As igrejas precisam de criar estruturas para que todas as faixas etárias se sintam identificados. Normalmente as crianças e os idosos são dois grupos frequentemente ignorados na igreja. Para que a igreja se torne relevante, os programas precisam de ser avaliados e adaptados às variáveis da comunidade. Os mesmos velhos programas estereotipados devem ser adequados para trazer uma nova relevância atraente. Muitos programas e atividades da igreja, por vezes, são pouco participados, talvez até pela nossa falta de publicidade, talvez porque não revemos bem os seus conteúdos. Finalmente, a última dimensão, instalações magnéticas. Os edifícios da igreja não eram muito importantes no início da era cristã. Os primeiros cristãos reuniam-se em casas simples, mas as igrejas primitivas foram crescendo, foram ganhando escala e as coisas mudaram consideravelmente. Os cristãos hoje alcançam uma sociedade que valoriza a estética, que valoriza o conforto. Por isso a igreja não pode alcançar uma sociedade do século XXI com metodologia do século XIX. Nós estamos a alcançar uma geração em que a própria palavra igreja já não tem o mesmo sentido, o mesmo significado. E esta palavra já não denota só e apenas um grupo de pessoas. Por isso, antes que possamos educá-las sobre o verdadeiro significado de igreja, elas precisam de ser atraídas para um lugar, para um edifício onde se sintam confortáveis. As igrejas relevantes e magnéticas
possuem edifícios magnéticos. Ou seja, bancos convidativos, não que façam doer as nossas partes fofas. Boa iluminação, casas de banho limpas. Eu tinha um amigo que me dizia, para perceber efetivamente a higiene de um local, ele visitava primeiro a casa de banho e depois percebia o nível de higiene existente naquele local. Edifícios com boa aparência externa e interna são valorizados, que proporcionam aquecimento no inverno e arrefecimento no verão. A nossa sociedade acostumou-se com estes lugares de entretenimento, mesmo repartições do Estado, hoje já são sensíveis a esta questão. E nós valorizamos às vezes o antigo. Quanto mais antigo, melhor é. Mas o antigo deve se adaptar, deve se enquadrar. O próprio estilo da construção da igreja não se pode inibir. Tem que ser progressista. Assim, uma comunidade adventista que realmente esteja interessada em alcançar a sociedade deve se transformar em uma dimensão magnética. A atmosfera da comunidade é muito importante. As pessoas querem pertencer antes de estarem dispostas a explorar algo em que possam crer. Se as pessoas se sentirem integradas no nosso grupo, na nossa comunidade, se sentirem confortáveis, vão querer passar para o próximo nível, que é crescer no conhecimento da palavra, no discipulado. Instalações apropriadas para as crianças são também muito importantes numa igreja atrativa e relevante. Os pais preferem levar os seus filhos a uma igreja que tem uma programação intencional para elas, que tem, por exemplo, uma história das crianças no culto, como nós fazemos habitualmente. Uma igreja que está equipada com salas confortáveis e preparadas pedagogicamente para as receber, do que ir a um lugar em que a arquitetura e o seu plano pedagógico não está adaptado. Finalmente, a última dimensão para terminar. Jesus Cristo é o nosso principal ímã. É Ele que atrai as pessoas e que nos atrai a nós. O santuário, que é este lugar, é onde Deus se encontra com a criatura. A Bíblia diz em Êxodo 25:8: e farão um santuário e eu habitarei no meio deles. O Senhor quer habitar neste lugar. A atmosfera e a aparência do lugar devem ser planeados para honrar o nosso Deus. A sua morada deve ser um pedacinho do céu. Acreditem que um dia chegarmos lá em cima e entrarmos no seu templo, não vai ser um local à toa. Não vai ser um local pouco cuidado. Vai ser um local extraordinário, preparado para nos receber com todo o conforto. A igreja atrai as pessoas para serem salvas em Cristo. Por fim, na pregação, os membros da igreja, os programas, os edifícios, sem o poder magnético de Cristo, vão se tornar um fim em si mesmo e não vão levar as pessoas ao poder de Cristo Jesus. A igreja é cristã por causa de Jesus Cristo. O momento em que a igreja deixar de estar focada em Cristo, ela vai deixar de ser cristã. Por isso ela é a razão de ser. E quando nós procuramos a excelência nestas várias dimensões, é porque Jesus Cristo deverá ser o centro da nossa existência. Ellen White falava de uma forma fantástica sobre o método de Cristo, o único que trará verdadeiro sucesso. E ela menciona 5 passos. Jesus misturava-se com as pessoas, desejando-lhe o bem. É o primeiro passo. Segundo, demonstrava simpatia por elas. Terceiro, ministrava as suas necessidades. Quarto, ganhava a confiança delas. E quinto, finalmente convidava-as a segui-lo. Deus convida-nos a fazer dele o nosso ímã principal. E foi esse ímã que o apóstolo São Paulo apresentou no seu ministério discipulado. E ele diz: fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas.
Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Era assim que os nossos discípulos, a nossa Igreja Apostólica, trabalhava. Se nós queremos participar hoje nos atos poderosos de Deus, considerando os desafios e as oportunidades da sociedade moderna, se nós queremos ir de encontro às necessidades onde as pessoas estão, nós vamos ter que pensar em toda esta dimensão. Vamos ter que pensar na reflexão missiológica sobre o trabalho e o percurso que a Igreja deve realizar. E se Jesus Cristo for o centro magnético da nossa vida, a Igreja vai se tornar relevante. Que o Senhor nos abençoe neste processo e que nos afine durante o caminho que vamos realizar. Amém.